Bem, vamos continuar. Vamos começar recapitulando o que vimos semana passada sobre a aplicação do texto bíblico. Tá? Vimos duas definições: requisitos indispensáveis à aplicação eficaz, com base no livro de James Barron, Como Preparar Mensagens Bíblicas. Esse livro é muito bom para elaborar pregações, tá? Muito bom mesmo. É o melhor livro que eu conheço sobre o beabá da pregação, como fazer cada passo, tá? Vocês que pregam, que querem uma boa indicação aí de livro sobre homilética, esse livro é muito bom, tá? Vimos então princípios para a aplicação da verdade, também de James Braga, estou usando bastante ele. 8 princípios. Em seguida, nessa tabela aí na página 2, do livro Vivendo na Palavra, que é um livro também muito bom sobre como estudar a Bíblia. Aliás, a editora Batista Regular tem uma literatura muito forte, tá? A editora não é tão conhecida como a Vida Nova e a Fiel, porque não tem tanto dinheiro assim, e a denominação Batista Regular aqui no Brasil não é tão forte, tá? Mas eles têm grandes teólogos, tá? Então essa tabela aí fala sobre quem éramos, né? Ou quem somos ainda, talvez, e a transformação que nós devemos visar. A aplicação das verdades bíblicas tem como objetivo a nossa transformação, em primeiro lugar, e também à medida que compartilhamos a palavra de Deus, por quaisquer que sejam os métodos, também visamos a transformação dos ouvintes, tá? Vocês que são pastores, temos 2 pastores ordenados na sala e outros pastores de ofício, mas sem ordenação ainda, e a bispa Alexandrina, né? A primeira bispa presbiteriana do Nordeste. E ela disse misericórdia semana passada, eu não estou esquecendo, né? Tá bom? E aí nós paramos aqui nos 4 passos, tá? Eu coloquei 4 passoa, mas não é passoa, foi um erro de digitação aí. 4 passos na aplicação. É claro que não é essa palavra aí. Também de Howard Hendricks, né? Conheça o texto, relacione o texto, medite no texto e pratique o texto, tá? Enfim, nós conversamos bastante a respeito disso. Vamos continuar a partir daqui e eles farão uma atividade, tá bom? Então vamos lá, a partir do finalzinho da página 2 aí. Todos têm. Alguém não tem esse material? Ok. Vem aí, né, irmão? Você que a ordem sacerdotal é sua, né, no Antigo Testamento, depois de Melquisedeque. Mas o dízimo não é da sua ordem, por isso ele permanece, tá? Não é da lei, está na lei. Ok, quando a Bíblia não fala explicitamente sobre algo, aí eu coloquei entre parênteses, princípios que governam princípios. Espera aí. Então vamos lá. A Bíblia é um livro antigo, tá? Mas não é um livro sem relevância, nós não cremos nisso. E eu lembro que uma vez eu fui ao médico, um otorrino, e o senhor, não sei se ele ainda tem, porque já era bem velhinho, mas muito competente, né? E a gente estava conversando, de repente ele começou a falar sobre a Bíblia, ele não sabia que foi em 2008 isso, eu lembro, estava para me informar, faz um pouco de tempo. E ele começou a falar mal da Bíblia, ó. Escolheu a pessoa certa, né? E ele começou a falar mal da Bíblia. Disse: a Bíblia é um livro muito antigo, a Bíblia tem princípios de liderança muito antiquados, a pessoa quer usar hoje os textos de Moisés, meu Deus, Moisés, muito antigo e tal. Mas deixei ele falar, aí eu disse assim: olha, os princípios de liderança que nós aprendemos com Moisés, o sogro dele, por exemplo, e por aí vai, e os seus escritos, são
aclamados pelos maiores especialistas em liderança hoje no mundo inteiro. Os princípios de liderança que nós vemos, por exemplo, em Moisés, que o senhor citou. Aí falei mais alguma coisa, não lembro o que exatamente. Aí ele disse assim: meu filho, você é muito novinho. Eu era bem magrinho, eu tinha cara de ter 15 anos, sabe? Mas eu tinha mais, bem mais. E aí ele disse: você é muito novinho, você tem que estudar primeiro para conhecer a Bíblia. Eu sei, eu sou bacharelando em teologia, eu me formo daqui a tantos meses. Ele tomou um susto, deu um passo para trás assim, eu lembro como hoje. Ele disse: tá certo, mas estude mais um pouco. Eu disse: com certeza eu vou estudar, com certeza. Mas uma coisa eu quero lhe dizer antes de sair do seu consultório: a Bíblia é o livro mais atual que existe. Tudo que é ensinado ali serve para a nossa vida. Tá? Aí fui embora, né? Eu realmente acredito nisso. Senão eu não estaria aqui ensinando, tá? Não é pelo salário, acreditem. Não é, tá? Algumas profissões pagam mais, tá? Digamos que 90% das outras profissões pagam mais que teologia aqui no Nordeste. Mas vamos lá. Como nós devemos fazer aplicações sobre a vontade de Deus, sobre situações que não existiam nas épocas da Bíblia, tá? Vamos ver aqui. Número 1. Os princípios devem se correlacionar com o ensino geral das Escrituras. É preciso que a gente saiba exatamente qual é o ensino geral da Bíblia. O que a Bíblia tem para dizer de uma maneira total. Por exemplo, né? Aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, eu penso, eu não conheço bem outras regiões, só estive uma vez no Sul e não conheço o Sudeste, só estive no aeroporto uma vez, no Rio de Janeiro, não saí de lá, não tive vontade e não tinha tempo. Mas aqui no Nordeste, sobretudo, quanto mais para dentro, mais para o interior, pior fica a questão da ingestão alcoólica, né? É um pecado cultural aqui do nível mais alto, né? Se alguém sabe que um cristão bebe cerveja, esse cara é pior do que qualquer ateu, né? E um amigo meu, pastor Hartmut, ele é diretor do seminário da José Ben Souza. Ele é alemão, ele e sua esposa são alemães, moram no Brasil há bastante tempo, moraram no Paraná, trabalharam com tradução de Bíblia entre índios lá no Paraná e estão em Souza há entre 11 e 12 anos, né? Então Hartmut tem um cara descolado, o pessoal do Radical conhece, né? Hartmut, né? Pronto. Então ele bebe cerveja em casa, tá? Ele não compra cerveja em Souza, ele tem um apartamento aqui em João Pessoa, ele compra cerveja aqui, quando ele está por aqui, e leva para casa, né? Outro pastor, amigo meu, Marcos Trupp foi meu orientador do mestrado em inglês, bebe cerveja em casa também, e bebe aqui tranquilamente. Ele não mora mais aqui, passou 12 anos aqui entre Recife e João Pessoa e voltou para a Inglaterra agora, né? Então, para os cristãos brasileiros, tanto Hartmut quanto Marcos são apóstatas, porque fazem ingestão alcoólica, né? Até teve uma situação que Hartmut começou, ele estava me dizendo, ele foi convidado para dar aula de contextualização em algum lugar, eu não sei aonde. Ele levou a mochila dele, colocou acima da mesa e tirou uma garrafa de cerveja, colocou, ou foi uma latinha de cerveja, não lembro, e alguns outros objetos, e começou a partir daqueles objetos. E aí explicou como foi a aula e tal. Enfim, o objetivo realmente era chocar os alunos, né? E de forma geral, os crentes acham que existe um versículo que diz assim: quem beber cerveja vai para o inferno, ou ficarão de fora os que farão isso, os que farão aquilo, e os que farão ingestão de bebida alcoólica. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino, né? Lá em 1 Coríntios 6. Mas de maneira geral a Bíblia não proíbe a ingestão alcoólica. Isso é um dos tipos que nós consideramos pecado cultural, tá? Há algumas igrejas aqui mesmo em João Pessoa
que na administração da ceia tem suco de uva na bandeja e com um cálice diferente para que a pessoa possa optar, tem vinho. Então, aquelas pessoas que têm problemas de saúde, como eu, o meu fígado é totalmente estragado. Nunca bebi nada, mas o meu fígado é de bêbado. Eu tomo um remédio todo dia, até o fim da vida vou tomar esse comprimido se Jesus não me curar. E se eu não tomar, eu posso morrer. Tá? Nasci assim. Posso fazer o quê? Aqueles que têm problema de saúde e aqueles que tiveram problema com ingestão alcoólica ou não gostam, tomam suco de uva na ceia. Qualquer outro irmão toma o vinho, a pessoa escolhe, tá? Então, nós não podemos ensinar o que a Bíblia não ensina. Ninguém tem autoridade para dizer o que é pecado determinada coisa se a Bíblia não diz que é pecado. Deus não esqueceu de colocar nada na Bíblia. Nós não podemos ser juízes sobre a Escritura, como o Papa ou como a Igreja Católica considera a autoridade da Igreja, da tradição, superior muitas vezes até a Escritura. Por exemplo, as testemunhas de Jeová também. Se alguém contestar o ancião ou o corpo governante, que são os manda-chuva lá do Salão do Reino, essa pessoa é convidada a se retirar das testemunhas de Jeová, tá? Então, essa é uma das questões. Precisamos saber o que é que o ensino geral das Escrituras diz. O que é que a Bíblia diz sobre esse tipo de coisa? Não diz que é pecado a ingestão alcoólica. Diz que é pecado julgar o próximo. A gente não bebe. Eu não bebo particularmente, não sei aqui se alguém bebe, né? Também se bebe, não é da minha conta, eu não tenho nada a ver e não é pecado. Eu não bebo, mas geralmente o cristão brasileiro que não bebe julga o outro que bebe, ou seja, o quem está bebendo não está pecando, mas nós que estamos julgando estamos pecando. Outra coisa que a Bíblia diz é que não deve ser dado motivo de escândalo. Então não quer dizer, não significa que o cara que bebe e é cristão, ele vai chegar num bar, tá todo mundo bebendo nas mesas, chamando palavrão e tudo mais, ele vai pedir uma cerveja e vai beber ali. Não pode. Aí é motivo de escândalo. É isso, essa é a delimitação bíblica, tá bom? Antes de eu prosseguir, eu gostaria de ouvir algumas opiniões, se alguém quiser falar. Com relação ao julgamento, tem que haver uma desassociação desse tipo de julgamento, que é com relação a esse tipo de problema, daquele julgamento que é apologético, né? E nós temos o direito de julgar. Sim, o do herege, né? Isso. Sim. Então, para mim, ficando isso claro, né? O primeiro milagre de Jesus foi transformar vinho em água, não foi? Água e vinho. Ah, foi? Ele estava conduzindo o povo, levando o povo a pecar, né? Então, os princípios devem se correlacionar com o ensino geral das Escrituras. Ah, mas eu não quero. É problema seu. É problema seu. Ou nós cremos na suficiência das Escrituras, ou a gente vai determinar a nossa autoridade pastoral, ou o que é que seja, teológica, sobre o texto. Ah, mas não sei quem... Não, mas geralmente quem bebe uma garrafa de cerveja, ou de vinho, ou sei lá do que, ou uísque, sabe beber. Você tem alguma coisa a ver com isso? Se a pessoa estiver em pecado e se embriagar, e nós temos, porque o que está errado é da conta de todo mundo. Mas esse tipo de julgamento não cabe a nós não temos esse direito. Se a Escritura não diz que é pecado, nós não temos o direito de dizer que é. Do mesmo jeito, se a Escritura não autoriza algo, nós não temos direito de autorizar. Não, meu filho, você pode ir lá. Nós tivemos um caso na igreja onde eu congreguei de um músico, não era músico, ele era baterista, tá? O baterista, não, mas ele toca outro instrumento, então ele é músico, né? Ele toca violão, ele toca flauta transversal, acho que já deve ter aprendido teclado também. Ele tocava bateria lá na igreja, e ele toca bateria numa banda aqui em João Pessoa, ele ainda toca. E ele foi visto tocando com a sua banda no carnaval aqui em João Pessoa. E na igreja também. No domingo, depois do carnaval, na igreja, no grupo de louvor, né? Aí. Hã? Ele estava lá para evangelizar.
Tá certo. Aí eu fiquei esperando para ver o que ia acontecer, né? Esperei um pouco e um grupo de, ele é bem mais jovem que eu, o grupo de adolescentes da igreja na época estava comentando isso, né? Estava comentando isso. Quando eles se reuniam, eles só falavam: mas rapaz, fulano, como é que pode e tal. E meu irmão fazia parte desse grupo, né? Meu irmão veio falar comigo. Meu irmão é 10 anos mais novo. Segunda-feira passada, semana passada, ele completou 21 anos. Aí meu irmão veio falar comigo, né? Na época a gente morava junto ainda. Disse: Bruno, você não vai falar nada, porque eu era professor dos jovens, pregava na igreja, enfim. E eu disse: o que é que você acha? Você está errado, como é que pode? E meu irmão não é nenhum exemplo de cristianismo para ninguém não, tá? Mas ele entendeu que estava errado, né? Ele disse: o pessoal está esperando, que algumas pessoas até se você não ia falar nada. Eu disse: não, eu vou falar. Eu conversei com a liderança da igreja, disse: olha, pastor, eu nem ia falar porque geralmente eu sou chato e tal. Hoje em dia eu não ligo mais para isso não, tá? Eu falo e pronto. Mas como é que pode, pastor? Ele toca no carnaval, ele promove uma festa anticristã, tá? É diferente de um policial, por exemplo, que fosse escalado para trabalhar ali, entendeu? Esse cara está promovendo a festa anticristã. Ele não está tocando no restaurante, por exemplo, está tocando piano no restaurante, tá? Ele está tocando no carnaval, uma festa totalmente anticristã, promovendo e fantasiado. Tem as fotos no Facebook, eu salvei as fotos. Se esse cara vai tirar as fotos, eu salvei as fotos, tá? Macaco velho, tá? Não, porque senão eu ia passar por mentiroso. E como eu era o pobre da história, ia sobrar para mim. Eu já vi esse filme em mais de um cinema. Aí o pastor disse: mas rapaz, foi mesmo, ficou comovido e tal. Isso foi no domingo. Antes eu falei com ele, antes dele pregar, ele pregou, tocou no assunto, no sermão, me surpreendeu. Mas depois foi passada a mão na cabeça e tal, e eu disse: eu já esperava, porque é botar a mão num vespeiro. Família tradicional da igreja, dízimo altíssimo de toda a família, e esse pastor não é macho o suficiente para... Ele não tem autoridade suficiente para falar sobre isso. Não tem. Ele não é homem suficiente para isso. Estou gravando e vou botar na internet. E se ele achar, é problema dele. E eu diria na cara dele. Como eu disse. Resultado: ele continuou tocando na igreja normalmente. Depois que eu saí de lá, uns 3, 4 anos depois, aí muita gente foi... Aí se espalhou, né? Até que ele disse: não, eu vou sair. Aí saiu lá da igreja e foi para outra igreja onde ele hoje onde é moralmente aceito o que ele faz. Continua tocando, está tocando no São João, está tocando no carnaval, tocando em qualquer porcaria de lugar, tá bom? E agora, eu fico pensando, se fosse na igreja de vocês, o que era que vocês fariam com um cara desse? Deixaria tocar? Não tem problema. Um dos maiores bateristas de Campina Grande, o baterista de Capilé, né? A irmã dele, eu congreguei com a irmã dele. Eu não sou natural de Campina, mas eu morei lá 2 vezes, me converti lá. E eu conversei com ela quando era novo convertido, na época, uns 14 anos mais ou menos. Ela disse: não, meu irmão é crente. E ele vai para qual igreja? Ele não vai mais para nenhuma igreja, porque os pastores nunca deixam ele tocar. Mas ele é um exemplo de fé lá na banda de Capilé. Se ele congrega onde mesmo? Não congrega em lugar nenhum. O que é que ele faz? Ele aluga fitas de pregações, assiste em casa. Na época era fita, né? Tá bom. Hoje eu entendo que isso não é possível, tá? Não é possível. Ok. Os princípios devem se correlacionar com o ensino geral das Escrituras. Alguém gostaria de falar? O que você acha da questão da tatuagem? É complicado. Eu, sendo pastor, não proibiria, mas os meus filhos não farão enquanto morarem comigo. Espero que o ditado que diz: nasce o filho, morre o filósofo, não seja válido comigo nessa questão. Mas eu não quero que meus filhos façam, tá bom? Aí é diferente, é autoridade paterna, né? E não pastoral. Eu não quero que meus filhos façam. Mas biblicamente?
Não, há uma proibição bíblica em Levítico, mas não diz relação com o nosso contexto. É um contexto religioso. Não é assim hoje com as tatuagens no nosso país. Aquele tipo de proibição dizia respeito à adoração de outros deuses, porque os adoradores dos deuses pagãos faziam aquela tatuagem. Então não é o nosso contexto. Quando a gente faz a interpretação daquela passagem, a aplicação dela é diferente da época que foi para a nossa época. Entendeu? Hoje em dia, o princípio regulador desse tipo de coisa é a questão do escândalo. Tá? O cristão tem que pensar, em que eu vou glorificar a Deus com isso? Eu vou promover mais a minha própria vontade, uma vontade egoísta, ou a glória de Deus? Eu vou promover mais glória para Deus e alegria para os outros irmãos, ou escândalo para outros cristãos? Esse deve ser o princípio regulador. Bem parecido com a questão do álcool, né? Só que o álcool pode ser bebido em secreto, né? Porque eu vou glorificar a Deus bebendo. Eu não sou contra, eu só estou Não. algumas coisas, mas Fica à vontade. em que eu vou glorificar a Deus, então, se tipo, eu beber uma taça de vinho, né? Também. Então, Sim. Ele pode dar graças a Deus porque está fazendo ingestão alimentar. Alguns irmãos dizem, não, eu tomo porque o vinho faz bem ao coração. O vinho, da lista das coisas que fazem bem ao coração, não está em primeiro lugar, está por 20 e 30, entendeu? Tá? Paz faz muito mais bem ao coração do que ingestão de vinho. Caminhar, comer pouco sal, por exemplo, o nordestino come, sim, sem dúvida, o nordestino faz uma ingestão de sódio altíssima. Isso faz muito mais mal à saúde do que a ingestão alcoólica. Então, se quer cuidar do coração, comece comendo pouco. Para os homens, né, sobretudo, a recomendação que minha esposa dá, que é nutricionista, ela faz isso. Ela fez isso comigo. Ela fez isso quando ela veio consultar os guardas municipais aqui, quando ela trabalhava na prefeitura. Disse, sua pressão está alta, você come muito sal. Eu como, não sei o que e tal. O alto consumo de sódio, o alto consumo de sal, faz com que aumente a pressão arterial, e o medicamento para pressão arterial provoca impotência sexual. Pronto. Para um bom entendedor, meia palavra bar. Ok. Mais alguém? Em relação a isso, professor, a secularização, Diga. é seríssimo, né? As atividades dos irmãos. Sou cristão na igreja, no templo. Lá fora eu faço o que eu quiser. Exatamente, as atividades. Uma vez eu estava conversando com um irmão contador, um irmão que é contador, Sei. camarada, gente fina, gente boa demais. Aham. Mas, em outras palavras, ele disse, aqui, na contabilidade, Deus não entra. Em outras palavras, exatamente isso que ele falou. Então, hoje tem gente, eu conheço pessoas que negociam, pessoas que participam de conchavo político, abertamente, e ainda, se você der a oportunidade, o camarada ainda propaga na igreja, lá, meu pastor. Aí é uma questão de caráter. É caráter. Envolve caráter. É caráter. A gente pega pesado com essas coisas. E a gente percebe o pessoal querendo, né, influenciar a igreja, entendeu? Com conversas paralelas. Aí não é tudo É um caso sério. Eu acho que é um álcool, lá direto na cabeça lá no Jones. Mas se você quiser fazer alguma besteira, faça isoladamente. E você pede perdão a Deus, você se vê com Deus. Aí não poste seus pecados, não, em nome de Jesus. Eu tenho o maior orgulho de ser pecador, né? A ideia que se passa é essa, né? Exato. Em vez de eu tenho vergonha, eu tenho orgulho. Essa questão do álcool, eu vejo anciões de igrejas que eu já passei, chega no Réveillon, a cara do irmão está vermelha, você sabe que ele está na gandaia, já tem 2 dias ou 3. Está cheirando a mesa por trás. Ele cospe no tanque de gasolina, carro anda. A gente tem visto isso, a questão do músico mesmo. Terrível, os músicos são facilmente seduzidos, porque é um meio de muita vaidade. Músico é vaidoso? Músico. Não, isso é só na sua igreja. Só na sua igreja. Nunca vi um grupo de louvor dar problema na igreja. Itamaia, né? A questão que eu acho que é interessante
Fale alto para constar nos autos. A questão que eu acho que é importante trazer para os irmãos é um princípio que eu acho que todos nós temos que ter, que é em tudo que nós vamos fazer, nós temos que perguntar se aquilo que vamos fazer é para a glória de Deus. O princípio, se a gente partir desse princípio, você vai ter condições pessoal de você fazer uma tatuagem, por exemplo. Sim. Entendeu? A pessoa tem que... Homem usar brinco. Entendeu? Porque daqui a pouco eles estão com as orelhas tudo esticadas dentro da igreja, né? O que isso traz para a glória de Deus? Porque uma tatuagem, porque toda tatuagem ela tem um significado. Ela tem pelo menos o entendimento que eu tenho que eles pregam isso, né? Que eles falam isso, que você faz uma tatuagem, você faz e ela tem um significado isso para você. Você está o quê? Você está adorando a Deus nisso? Ou é uma questão de exaltação própria? Porque quando o homem começa a ter o coração orgulhoso voltado para o egocentrismo, ele já saiu da questão de adoração a Deus. Então eu acho que esse princípio aí, ele deveria ter a vida de todos nós. Se o que eu faço todos os momentos, todo dia da minha vida, está glorificando a Deus. Entendeu? Porque as pessoas ficam nessas discussões vãs com relação a isso, porque não tem um princípio bíblico, mas eu acho que a Bíblia... porque não tem um texto específico, né? Que a Bíblia, eu creio que a Bíblia ela é suficiente, entendeu? E ela tem resposta para todas as questões que norteiam a nossa vida. Sim. O problema é que o cristão hoje em dia, ele não aplica isso, porque isso traz constrangimento com o pecado dele. Entendeu? Então, se uma pessoa ela tem um entendimento bíblico das coisas, de quem é Deus na vida dele, né, o que ele representa e o que ele é como instrumento da mão de Deus a partir do momento que ele se torna filho, e o que isso significa no contexto, para o próximo, no contexto dentro da sua família. Ninguém vive sozinho, né? Entendeu? É isso. Então, as pessoas usam, ficam nessas discussões vãs, por quê? Porque a Bíblia em si, eu creio que ela contém respostas, se não há um versículo específico, mas há outro versículo que tem toda a resposta suficiente para essa questão. Certo. O problema é que o homem não quer viver de acordo com a Bíblia, ele quer viver de acordo com seus amores, né? Suas paixões. Amém. Então, só um minutinho, Ana queria falar antes de você. Primeira Jamas, você não estava falando? Quer não? Não, foi com relação a caráter, né? Quando secularização dentro da igreja, com relação a voltar as artimanhas, aí eu acho que aí já envolve o caráter da pessoa. E quando conversão, né? De conversão, de atitudes, né? De ética, envolve muita coisa. Sim. Né? Porque eu conheço vários contadores que entraram assim em crise e deixaram a profissão e deixaram de fazer isso porque não aguentavam mais. Por amor a Deus. Né? Por amor a Deus. Acho que tu conhece, tem Maquiavel, né? Conheço. Né? Maquiavel é uma sociedade com cara e tal, e eram top, os dois, assim, muito conhecidos, e ele deixou. Né? Eu conheço outras pessoas também. Na ideia ainda no contexto, né, dessa questão de uso, e aí ontem eu me surpreendi em saber que o Wesley Safadão é crente. Não, né? E aqui tem passaram a ideia errada. Ele frequenta a igreja da esposa lá em Fortaleza. Ele não se diz como evangélico. Sim. Tá? Ele tem até dizendo aqui a questão dos cultos na casa dele. Sim. E tem até um sloganzinho que o repórter aqui botou. Ele é 99% safadão, mas é 1% devoto. A mulher dele que é crente, ele frequenta a igreja lá. Eu tenho conhecidos que conhecem a história lá. Ele participa dos encontros de casal, né? Concílio, né? Hã? É o concílio, né? Não sei. Ele participa dos encontros lá com os casais da igreja lá. Sempre que pode vai aos cultos. Ele não se denomina como evangélico ainda, né? Espero que Deus o salve. A esposa a esposa dele é, como Paulo disse, né? Quem dera, não somente você se arrependesse, mas todo mundo, né? Tá. Diga, meu irmão. Em questão ao contador, eu também conheço um cara que trabalha, que conta para a glória de Deus. E os ímpios dão testemunho dele. Aquele cara é um homem fiel a Deus. Ele é contador. Assim, é difícil, mas é possível. É difícil porque depende do perfil do seu cliente. Você tem que bater o pé com o cliente. Ou então você deixa o cliente. A questão
Mas a resposta quando ele faz isso é que pessoas ímpias que conhecem, não, aquele cara ali, realmente ele não se envolve, não. Nem vou lá. Nem vai lá. Dizem que o cara botou um aviso, né? Contrata-se contador. E tinha 5 pessoas na fila. Aí o primeiro foi rapidinho, saiu. O segundo saiu rapidinho na entrevista, né? O terceiro tá. Quando o quarto estava lá, o quinto da fila perguntou ao terceiro. Ele disse: rapaz, você sabe? Perguntou aos outros três primeiros: rapaz, por que você saiu tão rápido? Que entrevista tão rápido? Não demorou 2 minutos? O que é que ele perguntou? Aí o primeiro, o segundo e o terceiro disseram a mesma coisa. Não, ele perguntou: quanto dá 2 mais 2? Aí você disse o quê? Eu disse 4. Ao segundo, 4. O terceiro, 4. Aí o quarto estava lá, né? Aí o quinto entrou, o quarto saiu rapidinho também. O quinto entrou, demora na entrevista e tal, saiu, sorriso no rosto, fui contratado. Disse: rapaz, ele perguntou alguma coisa diferente para você? Eu disse: não, ele perguntou: quanto dá 2 mais 2? Eu respondi: você quer que dê quanto? Me contratou, tá? Outra questão foi com um advogado. 2 advogados estavam saindo do fórum uma sexta-feira, de tardezinha, assim, 4h30 para 5 horas. Um olhou para o outro e disse: rapaz, sexta-feira de tarde, vamos tomar alguma coisa ali? O outro disse: o quê? Uma casa, um apartamento, um carro? Ele disse: não, rapaz, uma cerveja, um negócio. Ah, desculpa, é costume. Então tem gente que realmente é assim, tá? Vamos lá. Número 2. Os princípios devem falar às necessidades, interesses, questões e problemas da vida real de hoje. Eu fico preocupado quando eu vejo que o sermão tem pouca aplicabilidade, como diria Tite, né? Tem que ter aplicabilidade. Para que serve? O que é que eu tenho a ver com isso? Numa igreja, numa audiência de mais ou menos 100 pessoas, tá? Nós teremos ali, com certeza, pessoas que estão com dor de cabeça, problemas no casamento, filho usando drogas, contas para pagar, muitas contas amanhã vence, gente com os pais doentes, alguém, um amigo, algum irmão, algum parente internado, prestes a morrer, os mais diversos problemas. Naquela audiência também tem pessoas que conseguem captar muita coisa do que ouvem, tem gente que não aprende quase nada do que ouve, tem gente que não suporta a tua cara lá, te odeia, mas está ali te ouvindo, geralmente só para te criticar. Tem gente que está ali o corpo, mas a cabeça não está. A função do pregador não é fácil. Então, para piorar, chega o seminarista que até sabia pregar antes de vir para o seminário. E aí que não entendeu bem a coisa, mas meio que desaprendeu a pregar. E aí ele chega lá e começa a falar sobre os problemas de heresia na história da igreja do 2º século. É brincadeira, né? E ele fala 40 minutos sobre o 2º século, sobre o gnosticismo do 2º século, sobre a cessação apostólica, sobre os prolegômenas, antilegômenas. Tá de brincadeira, né? Não há aplicabilidade. Eu prefiro ouvir, eu disse semana passada e repito, prefiro ouvir o sermão de seu Zé e Dona Maria, que diz: pastor, eu vou explicar aqui o que eu entendi. Lê a Bíblia e explica. A gente tem que ser crente, tem que ser santo, eu tenho que orar mais. É 10.000 vezes mais útil do que ouvir um sermão de um teólogo desse, que sabe tudo sobre as heresias do 2º século. O que é que o povo de Deus tem a ver com isso? A Bíblia fala sobre diversos tipos de pastoreio, né? A função pastoral, algumas das funções pastorais, de acordo com a Bíblia, é de ensino, aconselhamento, tá? E a gente precisa ensinar de maneira que as pessoas consigam aprender, como Jesus fez. Jesus falou sobre as coisas mais profundas da teologia, mas da maneira mais simples possível. Então ele falava sobre necessidades, interesses, questões e problemas da vida real da sua época. Nós também precisamos fazer isso. Na pregação, na explicação, eu estou falando da aplicação para nós e para outros, tá? Quanto menos
quanto menos teatro, melhor. Quanto mais Bíblia, melhor. Eu quero que vocês sejam conhecidos como as pessoas que têm mensagens bíblicas cheias de Bíblia mesmo. Tem gente que consegue fazer 10 mil citações de 10 mil teólogos, teólogo que nem existiu. Sabe Milton Neves? Acho que os homens conhecem mais Milton Neves. Ele cita a escalação do 15 de Piracicaba, campeão do campeonato da Várzea de 1935, não é? Ele cita, realmente, tem até comunidades no Orkut dizendo que Milton Neves inventava time, mas não é verdade. Ninguém conseguiu provar. Ele realmente decorou aquela escalação. Ele é fantástico realmente, né? Aquela mente dele, aquela memória, nunca vi um negócio daquele. Hã? Silvio Luiz também, né? Cajuru. Ele é um cara realmente sensacional, tá? Não lembro o que eu ia falar sobre ele não, mas ele é um cara muito bom. Então, mas lá falando sobre os pregadores que citam. Sim, obrigado. Aí tem gente que cita teólogo que eu acho que nunca existiu, sinceramente. Cara, eu nunca ouvi falar desse cara, já estou nesse ramo faz um bom tempo, né? No livro de Mark Lloyd Jones que vocês estão lendo, né, ele diz lá, a gente não deve fazer, quando for falar citação, já chegar nessa parte, como diz fulano e tal, não sei o que, Deus é amor. É de brincadeira, né? Que citação relevante. Tá com medo da BNT te processar? É um sermão, não é um trabalho acadêmico não, né? Já vi pregador citando o livro, fazendo citação de livro e dizendo o número da página. Eita! Eu digo, tá de brincadeira, né? Tá escrevendo um livro, né? No livro eu coloco rodapé, meus livros têm muita nota de rodapé. É o lugar próprio para isso, não no sermão, né? Bem. Número 3. Os princípios devem indicar um curso de ação. O sermão, eu estou falando sobre sermão porque embora não seja aula de homilética, mas faz parte, é o irmão da hermenêutica, tá bom? Os princípios devem dizer o que devo fazer. Ou seja, junto com a aplicação do texto bíblico, a gente precisa colocar o problema e a resolução do problema, ou a possível resolução do problema. Tem pregadores que só apresentam os problemas da passagem bíblica. Nós somos pecadores porque a gente não presta, a gente não vale nada. Tem pregador que descreve o ser humano de uma maneira tão terrível que eu não sei se ele está falando de um ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus ou de um demônio. Eu não presto para nada mesmo, nada, nem para alimentar o fogo do inferno. É um demônio por acaso, né? Ou é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Sim, agora acabou o sermão, acabou meu tempo, o problema é teu. Mas o ouvinte não sabe o que fazer, quem sabe é a gente que está explicando a palavra. Pelo menos é nossa função explicar, tá bom? Irmãos, existem hoje casamentos falidos e tal. Existe. A pessoa que está com um casamento falido, que está te ouvindo, pergunta: sim, meu irmão, e agora o que é que eu faço? Não, agora é problema seu. Agora acabou o meu tempo. E não há aplicação. A gente precisa saber que, junto com a demonstração do problema, a gente deve demonstrar a solução também, apontar para a solução. E também o importante é ver se o que devo fazer é colocar justamente informação à Bíblia, né? Porque é um perigo e muitos botam sobre, né? Fogem justamente de tudo aí querem colocar justamente o que acham, o que querem, né? No texto, né? E experiências pessoais, como se fossem regras absolutas também. Eu passei por isso, fiz isso. Deu certo. Pragmatismo. Assim, nessa questão de impor a igreja, né? Suas ideias, aí vem doutrina humana, né? Justamente do que pensam e do que querem. Isso. Eu estava ouvindo Foge totalmente daquilo do que o texto está, né? Que a gente foge justamente da hermenêutica, né? Do que o texto está dizendo, né? É o que ele quer dizer. É porque hoje em dia a visão que veja que as pessoas chegam lá cheias de necessidades, né? Questão espiritual que menos importa. Aí os pregadores, eles focam o quê?
Eles analisam o contexto geral, né? E procuram trazer uma pregação que traga uma motivação, uma resposta. E a gente não tem nada de bíblico, porque quando Deus quer falar, ele não precisa estar. A palavra dele é geral. Você pode pegar uma coisa dentro de uma igreja cheia de problemas diferentes e a palavra tem o poder de edificar. É verdade. Agora, os pregadores fazem o quê? Eles ficam muito preocupados porque conhecem, né, de estar agradando todo mundo. Né? E aí onde que se perde? Porque aí deixa de ser bíblico e passa a ser pessoal, passa a ser humano. Né? E Deus não tem dúvida, né? Quando manda, partindo não para pregação ou tal, ou aplicação de um texto bíblico, né? Mas uma coisa que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa estava na parada de ônibus, muito preocupada, cheia de problemas, estava orando. De repente passou um camarada numa caminhoneta, baixou o vidro, não perguntou se ela era crente, como muitos fazem hoje, não perguntou nada. Disse: assim diz o Senhor. Deu um recado de Deus para ela, subiu o vidro e foi embora. Exatamente a resposta que ela estava precisando. Tá. Bem, vamos lá. Princípios devem ser sustentados por outras pessoas. O objetivo da interpretação bíblica e da aplicação, consequentemente, não é ser original, isto é, ser inédito. Meu Deus, eu sou tão bom teólogo, eu sou um homem de Deus tão grande, que é Jesus no céu e eu na terra, e olhe se não for o contrário. Eu vou reinventar a roda, eu vou redescobrir a pólvora, eu vou dar uma interpretação aqui, como disse Marco Feliciano, nem Moisés teve essa revelação. Eu estou dizendo o que eu vi, tá? Quando o cara diz isso, pode saber que ele vai falar besteira. É quando o cara diz isso e quando a pessoa diz assim: Deus que me perdoe. 2 pontos. O que vem depois é besteira. Geralmente, né? Deus que me perdoe. Mas aquilo é um nojento, né? O cara não diz assim, né? Então, não há nenhuma interpretação bíblica e consequente aplicação que já não tenha sido feita em 2000 anos de cristianismo. É claro que hoje nós vivemos outra época, né? Vai começar uma série agora na Sport TV, eu estava vendo na casa da minha sogra, que eu não tenho TV a cabo, mas ela tem. Geração Z, sobre jogadores de futebol mais jovens, né? Essa divisão das gerações é muito interessante. Os pós-guerra são os baby boomers, né? Aquela geração que prezava pela estabilidade no trabalho e tal. Depois veio a geração X, que é a geração dos nossos pais, mais ou menos, né? Que é uma geração de transição e tal. A geração Y, que é quem tem até 30 anos, mais ou menos, né? A geração que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, enfim, tá? E que não gosta de passar muito tempo num trabalho, enfim. E a geração Z, que está sendo descoberta ainda, né? Então, a gente precisa saber que na nossa igreja, ou que enquanto compartilhamos a palavra de Deus, tem gente que pensa, tem gente dessas 4 gerações nos ouvindo. Só que a gente é jovem, a gente tem certeza que sabe tudo, né? Quando a gente tem 18, 19 anos, a gente tem certeza, não, eu sei de tudo. Não, ninguém tem nada para me ensinar. Não, você tem filho nessa idade, né? Não precisa nem chegar nessa aí, 14, 15. É a geração Z. Mas quando a gente fica com 25, 30 anos, a gente começa a pensar: talvez eu não saiba de tudo, né? Talvez eu não tenha alguma coisa. Não sei se já caiu, né? Mas a gente começa a duvidar que algumas coisas a gente não sabe, né? Mas o resto a gente ainda sabe. Então a gente precisa ter certeza se o que a gente está explicando é coerente com que outras pessoas, servos de Deus mais competentes do que nós, que oram mais do que nós, que entendem mais da Bíblia do que nós, e da sociedade na qual estamos inseridos, pensam assim também. A gente não pode chegar e dizer: isso aqui eu penso sozinho, eu redescobri a roda, redescobri a pólvora, vou ensinar agora a verdade. E a verdade é o seguinte: segure na cadeira que eu vou falar. Não pode ser assim. Quando a gente tem uma coisa nova para fazer ou para explicar, a gente precisa consultar, precisa amparar. Por exemplo, eu coloquei 10 referências aqui, né? Para dizer de onde eu tirei essas ideias. Não são minhas, né? Como disse John Stott,
Cópia de um é plágio, cópia de muitos é pesquisa. E Billy Graham disse assim: quando a gente publica um livro, não deveria dizer meu livro, deveria dizer nosso livro. Tá? Ok. Alguma questão aqui? Vamos passar, temos mais coisas. Eu coloquei aqui algumas perguntas que norteiam nossa aplicação, tá? Eu uso isso muito, essas 9 perguntas, coloquei até num livro. São perguntas que devem ser feitas a cada texto bíblico, e em cada passagem bíblica cabe mais de uma dessas perguntas aqui. Por exemplo, cada vez que estamos estudando uma passagem bíblica, a gente deve fazer esse tipo de pergunta a ela. Nessa passagem aqui, há um exemplo a ser seguido, tá? Por exemplo, Jesus curou 10 leprosos, um voltou para agradecer. Há um exemplo a ser seguido ali? Qual é o exemplo? Gratidão, é óbvio, tá bom? Ok, nessa mesma passagem, há um pecado a se evitar aí? Nessa passagem, há um pecado? Qual é o pecado? Ingratidão. Mas nem sempre é assim, tá bom? A segunda é o contrário da primeira, tá bom? Nesse caso aí é. Nessa passagem, há alguma promessa que eu deva... O autor coloca assim, reivindicar, mas o contexto dele não é de neopentecostalismo, dos Hendricks, tá? Tanto que quando eu coloquei no meu livro, eu coloquei assim, há alguma promessa para se apossar por causa do nosso contexto de neopentecostalismo. Eu reivindico, eu determino, eu tomo posse, não é nada disso, tá? Decreto. Há alguma promessa que você possa tomar posse, vamos dizer assim? Nessa passagem aí. Reivindicar, Caio estava... Não é essa a ideia, tá? No meu livro eu coloquei uma nota explicativa, mas aqui não, eu vou explicar, eu mesmo vou explicar, não vou colocar no texto. Há alguma promessa aqui? Toma posse. Há alguma promessa de Deus para você aí? Você diga, não, vou me segurar com essa palavra de Deus. Nessa passagem, esse episódio. Dos leprosos? Sim. Qual é a promessa? Que você tem que ter com o Senhor. Não, a promessa. Não, depende de pequenas coisas. Não, gente, diga. Uma promessa assim, literal não há. Então, não há. Ok. Não há. Ok? Ficou claro? Não há. Que texto bíblico tem uma promessa para nós? Para todos os crentes? Digam aí, qualquer um. Salmo 23, João 3,16. Qual a promessa? Salvação. Quem crê será salvo. É João 16,33. Quem lembra decorado? João 16,33 No mundo tereis aflições. Isso é uma promessa para todo crente ou não é? Se aposta dessa promessa? Tá? É verdade. Alguém aqui, essa promessa não... Uma pergunta que eu tenho para vocês. Essa promessa não está se cumprindo na vida de alguém aqui? Amém. Está se cumprindo na vida de todo mundo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Nenhuma palavra do Senhor cairá por terra. Tá? Ok. Não há nenhuma oração a ser repetida aqui, né? Mas, por exemplo, no livro o autor coloca aqui o caso de Abraão, Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, né? É uma oração digna de ser repetida, tá? Porque ele está intercedendo pelas pessoas. Se houver 50 justos ali, o Senhor vai destruir? Por nada. Se houver 45, ele para com 10, né? É uma oração digna de ser repetida. Jesus, como foi a oração? Como foi a oração de Jesus? Feita a minha vontade. Se for possível, passe nesse caso, mas não seja feita a minha vontade. Isso. Sabe que a história diz que isso é errado, né? Ele diz no livro, o direito de desfrutar da saúde. É claro. Aliás, o Edir Macedo também disse que Jesus estava errado quando transformou água em vinho, né? Você já viu esse vídeo? Vejam esse vídeo. Primeiro milagre de Jesus, Edir Macedo. Porque como é que faz transformar água em vinho, mas não mudou a vida das pessoas? Aí mete o pau, né? É um endemoniado aquele cara, não tenho medo de dizer não. É um endemoniado. Aquele cara não vai no céu não. É um nojento. Deus que me perdoe ou não, mas é um nojento.
Aquele cara é um endemoniado, eu não tenho medo de dizer não tenho receio de dizer não. Aliás, nós vimos em Novo Testamento 1, que nós vimos, não dê moral a Ismael não, que ele conversa muito, viu? Está registrado nos autos aqui. Tá? Veja só. Não, esse é um fato. O Ismael, seu nome significa o que mesmo? Ismael fala muito, né? Resolve muito. A gente ganha pouco, mas se diverte, né? Veja só. Nós vimos nos evangelhos, nós vimos, por exemplo, em Marcos, né? Que na outra matéria, que os demônios têm um respeito com Jesus. Dentro daquele contexto do evangelho, não é isso? Tiveram mais respeito que a de Macedo. Ele é pior, a atitude dele é pior do que a atitude que os demônios tiveram. Tá bom? Eles falam isso também. Isso o quê? O povo de... Tentando dizer aí. Desculpa. Desculpa. Que os vossos feios são piores que os malignos. Agora não sei se o contexto maligno ali é demônio. Não, mas é isso mesmo. Paulo diz isso também de Corinto, né? Da igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 11, ele diz: as vossas reuniões são mais motivo de mal do que de bem. Cara, o culto estava tão nojento. Essa palavra é a palavra desta manhã, amém? Quem foi abençoado, aqueles cultos e da ceia, meu, é mais motivo de maldição do que de bênção. Diga aí. Obrigado, irmão. Ok. Sobre essa questão da promessa e do mandamento, que é a número 3 e a número 5 aí, tem aquela passagem que Josué diz assim: vocês escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela tem sido mal interpretada, tem sido interpretada como uma promessa. Não é promessa nenhuma ali. Deus não está dizendo, quem está falando é quem? É Josué. Não cabe para um estudante de hermenêutica 2 dizer que aquilo é uma promessa, tá bom? Não cabe. E nem é um mandamento naquelas condições. Aquele não é um mandamento de Josué. É um mandamento em outras passagens, tá bom? O mandamento é porque nós devemos seguir ao Senhor sempre. A Bíblia diz isso de Gênesis e Apocalipse, ok? Mas quando Josué está falando ali, aquilo ali se encaixa na pergunta número 1. Vejam aí. E não na 3 e nem na 5. Ficou claro? É um exemplo digno de ser seguido. Por que um exemplo digno de ser seguido? Porque em outras passagens nós vemos que é um mandamento seguir o Senhor. Ok? Cada pergunta no seu lugar certo. Paulo e o carcereiro também. Pois é um exemplo digno de ser seguido. Pregar o evangelho e tal. E se converter, eu digo que é digno de ser seguido, né? Se converter. Mas não tem promessa para nós, a salvação é individual. A casa dele toda foi salva, porque Paulo pregou o evangelho, eles creram e tal. Desde uma perspectiva de amor, né? Como assim? No sentido de que você deseja isso, né? Não só para si, mas para todos. Mas tem um discernimento de que ela é pessoal, né? Sim, sem dúvida. Tem que reconhecer isso. Verdade. Nesse sentido, há um contexto também dessa questão de quando Paulo pega o carcereiro. No sentido lá de que quando o pai da família tinha que seguir o patriarca, né? Tinha que seguir a mesma religião se ele se convertesse. Só que mesmo que o patriarca fosse o determinador, a salvação no cristianismo é diferente, né? Do que seguir as outras religiões. Nas outras religiões era válido. Eu sou o patriarca, minha família toda vai para o salão do reino comigo. Mas só Deus sabe o coração de cada um. Tá bom? Número 6. Há uma condição a se atender. Eu acredito que foi profecia. Eu acredito também. Isso. Para aquele carcereiro. Inclusive o texto é interessante que diz que de madrugada, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Hino, a palavra hino, são músicas de conteúdo cristocêntrico.
Então eles estavam pregando de meia-noite, porque para Paulo a música é um recurso pedagógico, é um recurso didático. Então ele estava evangelizando todos, por meio das orações e dos hinos, e todo mundo escutava de madrugada. Interessante que os outros presos não ficaram com raiva, mandaram eles calar a boca, estavam ouvindo, mas o carcereiro estava dormindo, então o carcereiro não havia ouvido o evangelho, entendeu? Filipos é uma igreja interessante porque nasce na prisão, né? Deus é maravilhoso. Deus, eu me repito todos agora, porque Deus é maravilhoso, né? Realmente. E levou Paulo e Silas para a prisão, para fundar uma igreja na prisão, para mostrar que a palavra do Senhor, ela é imparável, indestrutível, invencível. A gente vai pregar aqui, sabe como? A gente vai pregar cantando e orando, tá? E aí, que tipo de terremoto? Eu nunca ouvi falar de um terremoto que quebra as algemas, mas não derruba a parede e abre portas. Geralmente terremoto amassa a porta, não dá para sair, meu amigo. Abriu, as prisões abriram e caiu as correntes. Que terremoto é esse? Ah, bom, senão eu já vou pregar o restante do texto aqui. Eu se empolguei. Quem é que não se empolga, meu? Há um exemplo a ser seguido. No meu caso? No texto, sem dúvida há, né? Sem dúvida há. No meu caso é um exemplo a não ser seguido, né? Que eu sou muito pecador, tá? Agora, quem quiser ser líder do Campeonato Brasileiro, tá bom? Número 6. Há uma condição a se atender. No caso dessa passagem do carcereiro, a condição para o pecador é: se você crer, você vai ser salvo, tá bom? Há um versículo a se memorizar. Há um pastor lá na Igreja Batista da Lagoinha, eu esqueci o nome dele, se alguém lembrar pode falar, que ele decorou a Bíblia inteira, tá? Eu tinha CDs aqui na secretaria dele para vender, eu não lembro se ainda tem. Ele recita, ele é convidado para dar cursos de memorização bíblica e tal, e ele recita passagens, qualquer passagem da Bíblia, você perguntar, ele recita, tá? Eu tive algumas aulas com o Carlos Oswaldo Pinto. Ele disse que durante o doutorado, quando ele estudou em Dallas, nos Estados Unidos, ele disse que ele conheceu muitos irmãos que não eram teólogos, que não eram professores de teologia, irmãos em Cristo, jogadores de basquete, contadores, profissionais de diversas áreas, que conheciam trechos, que haviam decorado trechos imensos da Bíblia. Ele disse que um jogador de basquete lá uma vez, ele foi conversar com esse cara tinha decorado os 4 evangelhos. E ele começou a recitar. C.H. Dodd, um famoso professor do Novo Testamento da Inglaterra, para você saber se o teólogo é inglês ou americano, tá? A dica está no nome. Quando as iniciais são com letras, aliás, quando os primeiros nomes são iniciais, geralmente ele é inglês, tá bom? Como é? J.I. Packer é o quê? Inglês. Ninguém fala James E. Packer, fala J.I. Packer. Wayne Gruden é o quê? Americano, é o nome, ok? E. Howard Marshall é o quê? É inglês, é Ian Howard Marshall, tá bom? Essa é a dica. C.H. Dodd é inglês, ok? Carson é inglês. Quem? Carson. Não, ele é canadense. Ah, peguei. Também usa. Mas não é americano. Ele é diferente, mas não é americano, tá? Olha, tem uma nota de rodapé histórica aqui, por favor, irmão. Já explico. Os canadenses eles têm 2 tipos de colonização, é a francesa e a inglesa, então eles devem usar por essa colonização, influência, esse tipo de nomenclatura. John R.W. Stott. Não. R.W. John R.W. Stott. Confira aí, tá? John R.W. Eu não sei. Eu tô falando de teólogo. John Stott é diferente porque ele é universal. Ele é universal. O John Stott não parava na Inglaterra, né? Na igreja de Todas as Almas, a igreja onde ele era ligado, né? Ele pregava 3 vezes por ano, quando ele pregava ainda.
Ele não tem agenda, ele viajava o mundo todo, né? Mas é um bom exemplo de realmente fugir da regra aí, tá? Bem, C.H. Dodd, voltando ao assunto que interessa, uma vez C.H. Dodd ensinou o Novo Testamento a vida toda, tá? E aí perguntaram, né? Alguns alunos perguntaram, professor, o senhor deu aula do Novo Testamento a vida toda, sustentou sua família, criou, comprou casa, carro e tal, tudo que o senhor tem por meio de lecionar o Novo Testamento, né? Se tirasse o Novo Testamento do Senhor, o texto, o que seria do Senhor? Ele pensou um pouco e disse, não faria nenhuma diferença, eu decorei. Zwinglio, né? Ulrich Zwinglio, o pós-reformador, decorou todo o Novo Testamento em grego, tá? Já pensou? Então é possível, eu estou dando muitos exemplos para mostrar que é possível nós decorarmos longos trechos bíblicos, tá bom? Bem, quando a gente é criança não decora salmos e salmos, né? Aprenda hebraico para decorar o Antigo Testamento que vai ficar mais fácil, tá? Porque tem métrica. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paralelismo sinônimo, né? Vamos lá. Há um erro a se notar, o erro não é no texto, mas é em nós, tá bom? O erro está em nós. O erro pode ser um erro teológico, tá bom? E aí nós vamos aperfeiçoando a nossa teologia à medida que vamos lendo as Escrituras, ok? Professor, esse erro a se notar é o erro de alguém? Também, o nosso ou de outro, hein? Não é do texto. Eu vi alguém que errou e não seguiu o exemplo. Não seguiu o exemplo. Pode ser, mas é muito mais fácil do que... isso é mais fácil. Mas mais a ideia aqui de um erro teológico, tá? Um erro contemporâneo, um erro nosso. Opa, eu estou errado, vou me submeter ao texto. Tá bom? Há um desafio a se enfrentar. Gente, como nós acreditamos que Deus é soberano, não há nenhuma passagem bíblica que a gente esteja lendo por coincidência. Que coincidência, eu leio esse texto logo hoje. Não existe isso. Amém? Como diria Rodovalho, né? Posso ouvir um amém? Né? Olha o exemplo que eu estou citando, meu. Eu vou editar isso. Vamos lá. Então, de repente, você se sente desafiado pelo Espírito Santo, enquanto está lendo uma passagem bíblica, a formar um grupo de oração, por exemplo, no seu trabalho. Como John Piper disse no livro dele, né? Supremacia de Deus na pregação. Ele estava pregando lá, de repente ele diz: quem sabe não é a vontade de Deus que você forme um grupo de oração, ou um grupo de estudo bíblico, não lembro direito. Quem leu esse livro mais recentemente me ajude, que faz tempo que eu li. No andar tal do prédio tal. Interessante. Quando terminou o sermão, terminou o culto, uma senhora chegou para ele e disse: pastor, como é que eu sabia daquilo? De que, minha irmã? Que eu estava querendo formar um grupo de estudo bíblico. Eu trabalho no prédio tal, no andar tal, eu estava perguntando a Deus se era a vontade dele. A pessoa não pode ter dúvida de que foi Deus que... Ô miserável! Está com dúvida ainda, tá bom? Então, Deus pode fazer isso também por meio da leitura bíblica. Aliás, a leitura bíblica é o meio ordinário pelo qual Deus fala ao nosso coração. A leitura bíblica é a pregação, tá bom? Deus também fala de métodos extraordinários, tá? É claro. E eu acredito que a própria Bíblia aponta para Deus falando além das Escrituras, mas não, jamais, contrário às Escrituras. Este é o X da questão. Além das Escrituras, como é que é Deus falando além das Escrituras? Além da leitura bíblica, da pregação e do estudo bíblico, eu acredito que Deus fala com convicção interna, por meio de convicção interna. Estou orando, Deus fala, eu ouço uma voz, eu tenho uma convicção mental, que pode ser Deus. Por meio do conselho de alguém, por meio de uma profecia, sem dúvida. Como disse Pedro, não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Ele disse, não podemos, né? Porque era ele e João. Por meio de um sonho, por meio de uma visão, sem dúvida. Por meio de um livro, até de um livro de teologia Deus pode falar, tá? Por meio de um filme, uma mensagem que o filme passa,
eu acredito que Deus pode falar também. Tá bom? Eu devia fazer isso, né? Sem dúvida. Tá bom? Deus é maravilhoso. Deixa de ver isso. Hã? Deixa de ver isso. Através do filme, né? Sim, pois é. Posso seguir? Ok. Tem um livro muito bom, que é esse livro aí, da referência número 10. Não, da referência número 9. Os outros também são, tá? Mas esse aí, número 9, A Arte Positiva de João Calvino, não é um livro de Calvino, né? Foi Steve Lawson que escreveu. Ele pega trechos dos escritos de Calvino, e mesmo que você não seja calvinista, como é o meu caso, que não sou calvinista, não tem nada a ver esse livro aí, tá? Não é um livro de teologia propriamente dito, é um livro de pregação. Então ele pega trechos dos escritos de Calvino, onde ele fala sobre pregação, e fez esse compilado aí, tá? Então ele fala sobre aplicação, sobre introdução, sobre contexto, é muito bacana, tá? Esse livro. E sobre aplicação, Calvino fala essas 4 questões aí, tá? A aplicação deve ser, no meio da pregação, né? Com exortação pastoral. A palavra exortação, irmão, não significa repreensão. A palavra exortação significa animação, ânimo, consolação. Barnabé, José, era filho da consolação. Pois é. Ilha bonita, tenho vontade de conhecer um dia. Eu tenho mais vontade de ir a Jerusalém, tá? Com saião de preferência, né? Que é para ter aquela aula, né? Se Deus tocar no coração de algum irmão aqui, eu também não vou viajar sozinho, né? Eu tenho uma esposa, né? Então tá bom? Deus tudo pode, né? A exortação, a ideia é que nós estamos por meio de uma aplicação bíblica, chamando os irmãos, animando para que os servos de Deus obedeçam a palavra e obedeçam a Deus, tá? Então a aplicação deve conter exortação pastoral. E exortação pastoral não significa apenas do pastor ordenado. Eu acredito que todo ensinamento bíblico deve ter um viés pastoral, tá? O viés pastoral é o viés de cuidado. A Bíblia não fala só de um tipo de pastoreio, né? Fala também do pastoreio do líder, mas também fala do pastoreio mútuo. Aconselhar-vos uns aos outros, estimular uns aos outros, animar uns aos outros. Todo cristão deve fazer isso. Exortar uns, exatamente. Exortar e animar, tá? Sobretudo na carta aos Hebreus fala sobre isso, tá? Então, todo ensinamento bíblico, por exemplo, eu não sou pastor ordenado, mas eu procuro, nem sempre consigo, aí vocês é quem pode falar, eu não, que minhas aulas tenham uma conotação pastoral e não meramente acadêmicas, tá bom? Bem, número 2, avaliação pessoal. Claro, nesse requisito, o aplicador ou pregador deve ser egoísta e não é pecado. Primeiro eu, depois os outros. Primeiro, em relação à minha própria vida, como é que está? Eu vou fazer a minha avaliação pessoal. Depois eu vou conduzir, por meio da aplicação, conduzir os ouvintes a uma avaliação pessoal. E você, irmão, como é que está o seu coração? Você já perdoou aquela pessoa que te ofendeu? Você já está com o coração limpo? Se você encontrar com ela na rua, sua mão vai começar a suar? Ou você não está nem aí para ela? E aí deve conduzir para a avaliação pessoal. Terceiro lugar, quando for necessário, repreensão amorosa. Repreensão amorosa é aquela que você tenta corrigir quem está ouvindo, mas você não tem ódio dela. Você não está com ódio dela, você quer que ela se arrependa dos pecados, tá? Não é seu nojento, né? Eu também sou pecador. Vamos corrigir isso aí. Quarto lugar, confrontação polêmica. Eu coloquei entre aspas para explicar o que é essa polêmica aí que Calvino estava falando. É apologética, tá? Hoje em dia nós temos ministérios apologéticos e livros apologéticos muito bons, muito teólogos renomados, né? Virar para o Congresso da Juvep ano que vem, se Deus quiser. William Lane Craig, né? O nome da apologética há muito tempo já. Tem outros apologetas, né? Como Ravi Zacarias e outros. Norman Geisler, que já veio a Campina Grande, mas
o Bill Craig é o jovem que está com ímpeto, né, para escrever e tudo mais. Então, sempre é bom, por exemplo, chamar a atenção dos jovens da igreja que nós não surgimos de uma evolução de uma ameba, um ser unicelular, que um dia estava lá sem fazer nada e disse, rapaz, eu vou me duplicar aqui. E aí passou a ter 2 células. A ameba é a seguinte, né? Nem sei se pode ser chamada de ameba, uma ameba com 2 células, né? E aí foi evoluindo até que hoje esse ser de 30 trilhões de células aproximadamente, cada um de nós, chegasse a ser quem nós somos, na verdade. É preciso fazer uma confrontação apologética na igreja. Nós viemos de Deus. Existe a verdadeira ciência e a falsa ciência. E aí não custa nada consultar livros a respeito do assunto, vídeos, fazer cursos, tá bom? Para explicar melhor. Mas em último caso, o mais importante, o que tem mais peso, não é a explicação científica, mas a exposição bíblica. Porque tanto a crença de que Deus nos criou, tanto isso é uma crença, melhor dizendo, quanto a que o ser humano evoluiu do macaco é uma crença. E mais, a verdadeira ciência comprova a crença bíblica. Há inúmeras evidências. E aí vocês podem ver, aqueles que estiverem interessados, sites como o da scb.org, né? Sociedade Criacionista Brasileira, que é o Ministério dos Adventistas. São muito bons nisso, tá? E lá vocês vão achar um universo sobre isso aí, tá bom? Tá? Associação Brasileira de cristãos, cientistas, negócio assim. Eu vi, mas eles estão começando agora. Não pega a letra, né? Já publica algumas coisas interessantes. Então, tem. Ok. Se Deus quiser, sai muita coisa boa. Se Deus quiser. Ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula. Não pego nem letra ainda para a sociedade criacionista. Porque estão aí há quase 70 anos também, né? Mas vale a pena. Para encerrar, quero ler esse parágrafo com vocês. A verdadeira persuasão envolve emoção, paixão. Direi mais sobre isso em outro capítulo, no livro da Pregação por Essência. Agora, porém, algo precisa ser dito. Alguns pregadores não gostam de qualquer expressão de emoção, e alguns dos que ensinam os pregadores desencorajam as emoções. Eles precisam lembrar que você não pode persuadir ninguém a menos que seu coração esteja envolvido na persuasão. O discurso persuasivo está repleto de sentimentos. Pregadores persuasivos falam sobre o mal com desgosto, de Cristo com amor, dos crentes com amor, do céu com entusiasmo. São estimulados no profundo de seu ser. E todos os adultos e crianças que os ouvem estão cientes disso. Na hora de fazer a aplicação bíblica para outras pessoas, não pense que o correto porque é um culto racional, é um culto sem emoção. Culto irracional não é o antônimo de culto com emoção, é um antônimo de culto irracional. Deus nos deu emoções, sentimentos. Ninguém deve falar a verdade como quem está falando a mentira. Tem aquela história sobre George Whitefield, né? Que um cara estava correndo para ouvi-lo pregar, um presidente americano, né? Embora George Whitefield fosse inglês. E teve um cara que encontrou com o presidente e disse: o senhor está para onde vai? Está tão apressado. Vou ouvir George Whitefield pregar. Mas o senhor não acredita no que ele ensina, mas ele acredita. Esse é o erro de muitos pregadores. Ensinam a verdade como se estivesse falando a mentira, tá? Sem convicção. Meu Deus, me desculpe por estar dizendo isso aqui, irmãos. Me desculpe por estar falando a palavra de Deus. Peça desculpa não. Peça desculpa por existir, mas não peça desculpa por estar falando a palavra de Deus. Nojento, né? É a palavra-chave da manhã. Toda repreensão amorosa e pastoral do pastor Itamar nossa, né? Tá bom? Bem, alguma questão mais? Aqui essa persuasão, ela poderia ser também pregação espiritual. Como assim? Expliquei. Que eu creio que quando a proposta do pregador ela é totalmente relacionada com a comunhão, se você tem uma vida pautada pela Bíblia, você consegue atingir tem autoridade. Porque aqui ele dá a impressão de capacidade humana. É porque eu tirei do contexto, né? É capacidade humana. E essa capacidade humana,
É verdade. Há um escrito que eu uso quando eu dou aula de homilética, no livro O Perfil do Pregador, é um livro escrito de John Stott. Ele fala sobre 5 palavras lá que o Novo Testamento utiliza para pregador, né? Por isso é o perfil do pregador. Ele fala sobre a intelectualidade do pregador, e posso até trazer para vocês darem uma olhada. É muito interessante o argumento dele, tá? Eu tenho aqui no computador, enquanto vocês fazem o exercício, eu posso mandar por e-mail para quem quiser imprimir, tá? Muito interessante. Ele diz assim: se dissermos que não devemos levar em conta a argumentação do pregador na hora do sermão, eu vou dizer que os apóstolos tinham uma opinião contrária. Aí ele mostra que os verbos que Lucas usa, por exemplo, em Atos, para descrever a pregação, ele diz assim: são decididamente intelectuais. Aí ele pega textos onde Lucas fala lá que eles refutavam, argumentavam, comprovavam pelas escrituras. Muito interessante, que combina com isso que você está dizendo também, tá bom? Alguém deseja esse texto? Obrigado pela indicação. Muito bom, o perfil do pregador é muito bom. Então eu vou... A imagem é alguma... É um megafone, é muito bom. Stott, nossa, escreveu demais. É quase canônico, né? O livro dele Batismo de Plenitude do Espírito Santo, embora tenha sido muito bem escrito mesmo, nota 1000, ele tem alguns pressupostos equivocados na minha opinião. Tá? Eu vou dizer para vocês o que é que eu achei errado, tá? No livro dele. Eu estou escrevendo sobre os dons, né? Então eu estou lendo tudo que eu estou encontrando de bom sobre os dons. Eu tenho que ler nesses caras, né? Para aprender com eles também, é óbvio, né? Mas é um pressuposto errado que o pessoal não explica. Eu só vi Gruden explicar isso, para falar a verdade, até agora, da literatura que eu estou pesquisando, na sistemática, sobre aquela passagem de João capítulo 20, quando Jesus chega para os apóstolos e diz: receber o Espírito Santo, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Fazer a conexão entre essa passagem e Atos 2. Todos os outros que eu estou pesquisando deixaram de lado João 20. Qual é a questão aí? A questão é que todos dizem que o recebimento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo é em Atos 2. E não é. Eles receberam o Espírito antes de Jesus subir para o céu, em João 20. Por que eles não abordam a questão? Porque eles vão atirar nos pés, na minha opinião, né? O único que explicou isso, na minha opinião, não foi legal, porque realmente não é fácil essa questão, foi Gruden, tá? Mas aí Aí eles foram cheios, né? Foram cheios. Mas foram cheios. Isso.